assim a palavra do Senhor. Neemias capítulo 4, verso número 1 diz assim, ó: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Então aqui o texto está falando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém é a cidade ali dos judeus, e Jerusalém, né, em todo o contexto histórico, só para que você entenda, o povo ele pecou, e em Jeremias esse povo é levado para o exílio na Babilônia. Eles ficam ali com uma sentença de 70 anos como escravos ali na Babilônia, né? Então eles ficam ali, e o rei Nabucodonosor, na época de Jeremias e tudo, ele destrói os muros, ele destrói as casas, destrói o templo. E após 70 anos, alguns reis vão mudando de posição ali na Babilônia, e outros reis vão assumindo. A Babilônia já não é mais tão forte, agora é o período dos persas, e por aí vai toda a construção histórica em relação à teologia, tá? Eu não vou me atentar a esse mérito, mas aí Neemias encontra-se então nesse período, né? No período onde aconteceram 70 anos, e agora Neemias ele volta. Neemias capítulo 1 fala que ele ficou sabendo da destruição que aconteceu em Jerusalém, e ele decide voltar para reconstruir. E aqui é muito importante que você precisa entender que nós precisamos recomeçar e reconstruir as coisas da nossa vida. Reconstruir dá trabalho, reconstruir é pesado, reconstruir é algo que é trabalhoso, mas é necessário. E é muito interessante quando você decide reconstruir algumas áreas da sua vida. Você vai perceber que quando chega janeiro a galera fala: não, agora eu vou para cima, eu vou reconstruir tal área, eu vou dedicar tempo agora à minha alimentação, à minha saúde física, à minha saúde emocional, eu vou começar uma nova língua, eu vou reconstruir etapas, onde eu parei eu vou voltar, né? E eu vou começar a demandar energia para construir coisas novas ou para reconstruir coisas que estão paradas. É muito comum você perceber as pessoas demandando energia para fazer essas coisas. Qual é a grande questão? A grande questão é que quando você decide reconstruir algumas coisas, sempre vão aparecer Sanbalates e Tobias na sua vida. Quem são Sanbalates e Tobias? São aqueles que não estão fazendo, deveriam estar fazendo, mas não estão fazendo. Eles deveriam estar demandando energia para construir as coisas deles também. Eles deveriam estar demandando energia para fazer as coisas deles, só que eles não fazem isso. E o fato de eles não fazerem isso, pior, eles ainda querem atrapalhar quem decidiu reconstruir. Então, eu preciso que você anote aí quais são os estágios, tá bom? Nós vamos falar sobre 3 estágios que você passa na sua vida quando você decide reconstruir algo, tá bom? Você passa por 3 estágios na sua vida quando você decide reconstruir algo dentro da tua vida. Quando você decide fazer algo diferente na tua vida, você vai passar por 3 estágios, tá? Então anota aí o primeiro estágio, tá? Anotem aí e me mandem aqui na live, aquele mesmo esquema que a gente sempre faz, tá bom? Anotem aí, primeiro estágio, o estágio da observação. O primeiro estágio da reconstrução, quando você decide reconstruir algo, quando você decide demandar energia para fazer algo novo ou reconstruir aquilo que está quebrado, o primeiro estágio é o estágio da observação. Então anota aí, observação. Pablo, o que é a observação? Sanbalate e Tobias, eles viram o que estava acontecendo. A primeira coisa que você vai perceber é que quando você decide reconstruir algo na tua vida, todo mundo vai começar a observar. Por que as pessoas vão te observar? Porque elas estão esperando para ver se você vai dar certo ou não. Ninguém vai te apoiar no estágio da observação. O grande problema nosso e o grande problema da maioria das pessoas é que quando elas querem começar algo, elas esperam que alguém apoie elas. No estágio da observação, ninguém vai te apoiar. No estágio da observação, ninguém vai simplesmente acreditar em você. E aí, qual é o seu problema? Quando você começa a reconstruir uma área da sua vida, você fica esperando que as pessoas te elogiem, você fica esperando a afirmação das pessoas, você fica esperando que as pessoas falem algo para poder gerar em você continuidade naquilo. Pô, Pablo, mas os meus amigos não me apoiam, mas as pessoas ao meu redor não me apoiam. Eu comecei e eu reconstruí o meu negócio, então eu comecei a empreender e eu achei que 30, 40, 50 amigos meus estariam comigo. Só que nesse período da reconstrução, as pessoas elas só vão te observar. Por que elas só vão te observar? Porque elas não querem ter que fazer parte disso daí. Elas não vão fazer parte disso. Então elas vão observar para saber até onde você vai. E até onde você vai determina muito dentro do teu coração. Você vai entender que aqueles que deveriam te apoiar, eles não vão te apoiar.
Eu me lembro que quando eu comecei a igreja em casa do pai, e quando eu iniciei a igreja, muitas pessoas começaram a observar. Vamos ver até onde vai, né? Vamos ver até onde vai chegar essa parada de igreja. Vamos ver até onde ele vai. E aí começam as pessoas, eu não dou um mês, eu não dou 2 meses. É exatamente o que nós lemos aqui no texto. Será mesmo que eles vão reconstruir o muro em um dia? Não, eles estão querendo oferecer sacrifício. Mas esses caras são loucos. Esses caras estão achando mesmo que eles vão construir algo grande. Eles estão achando mesmo que eles vão reconstruir os muros de Jerusalém. Esses muros estão caídos mais de 70 anos. Quem que são esses caras para querer vir aqui fazer algumas coisas em dias? Aquilo que demorou anos, que está há anos parado. O que eles pensam que eles são? Exatamente, existe um público que eles vão ficar só observando você. E esse público que te observa, ele é seu seguidor fiel. Por quê? Porque ele vai querer ver até onde você vai. Eu comecei live aqui no Instagram e tem pessoas que elas estão só observando. Elas querem observar para ver até onde vai. Existem pessoas que elas sempre vão observar você que está postando algumas coisas diferentes agora nas redes sociais. Eles vão observar. São os telespectadores, são aqueles que são multidão, aqueles que vão assistir. Sanbalat e Tobias sempre vão se levantar, gente. E é muito importante você entender isso, e é muito importante você colocar isso no seu coração, que sempre tem aqueles que vão observar. E você está deixando de fazer as coisas porque você tem medo dos observadores. Você está deixando de fazer algumas coisas na sua vida, com Deus, com os seus negócios, com a tua vida pessoal, profissional, em todas as áreas. Você está deixando de fazer as coisas porque você está preocupado com os observadores. Os observadores são o Sanbalat e Tobias. Eles sempre vão ficar olhando e vão ficar falando assim, vamos ver até onde vai. Sabe aquelas pessoas que ficam olhando e falam assim, vamos ver até onde vai? Então o primeiro estágio que você vai passar na sua vida, na sua carreira, na sua vida espiritual, sempre vai ser o estágio da observação. Beleza? A observação, coloca assim, a observação atrai somente aqueles que vão avaliar, mas não vão se comprometer com o resultado. Então as pessoas elas vão avaliar, elas querem ver até onde você vai. Escreve assim, ó, até onde você vai, é onde as pessoas querem ver. As pessoas elas querem entender até onde esse cara vai. Até onde, Paula, você vai ir nesse processo que você está fazendo. Então as pessoas elas vão sempre ficar te observando. Esse é o primeiro estágio, tá? O primeiro estágio é o estágio da observação. O segundo estágio, anote comigo aí, o segundo estágio é o estágio dos rótulos. Aí você coloca assim, ó, estágio do rótulo, entre parênteses, coloca assim, ó, comparação. Estágio dos rótulos. E aí você vai colocar entre parênteses assim, ó, o estágio da comparação. É onde as pessoas elas começam a gerar então uma comparação. Elas estão comparando para ver se você realmente vai fazer o que você está falando que você vai fazer, entendeu? É o estágio da comparação. Então, as pessoas elas começam a rotular você. Você já percebeu que quando você decide começar a fazer algo novo, se você pega o seu celular e começa a fazer store, as pessoas primeiro elas observam. Elas vão te observar, Gustavo. Elas vão ficar atentas para ver se você está fazendo. Quando você não para de fazer, o que elas vão começar a fazer? Elas vão começar a te rotular. E elas vão começar a falar assim, ah lá, tá vendo? Agora virou blogueira. Ah lá, tá vendo? Agora acha que ele é crente. Ah lá, tá lendo a Bíblia todo dia, bacana. Vamos ver até onde vai. Legal, agora ele tá postando que tá lendo a Bíblia. Ah, legal, ele tá se achando. Aí as pessoas começam a gerar o que em você? Esse rótulo, entendeu? Ah lá o blogueiro, ah lá o pastor não sei o que, ah lá acha que vai ganhar não sei o que. E aí as pessoas começam a te chamar exatamente de blogueirinho, é o que o Eduardo falou aí. Então tá achando que é blogueirinha agora, tá achando que é blogueirinha. Por quê? Porque, gente, isso que eu tô falando pra vocês é um estudo científico, tá? É um estudo científico e quando você vai pra palavra, você percebe que isso é uma verdade. As pessoas elas vão te observar para ver até onde você vai e depois elas vão começar a fazer comparação. O porquê que as pessoas fazem comparação? Elas comparam você porque elas começaram a perceber que você começou a sair do mesmo nível que elas. Então você estava no mesmo nível que elas. Quando você começa a fazer as coisas, elas vão ficar aqui te observando. Então elas estão te olhando fazer. Tá fazendo sentido? Elas estão te olhando, elas estão olhando você fazer. Quando elas começam a olhar você fazer e ela vê que você não para de fazer, ó, a subida, ó, você não para de fazer, elas começam a fazer o quê? Elas começam a jogar aqui, ó, iscas e anzol sobre você, fazendo comparação. Sai dessa, você está achando que você é blogueira agora? Para com isso, você está achando que você é o quê? Você acha que é famosinha agora, né? Quer fazer graça, né? E elas começam o quê? Querer te puxar de volta para o nível delas. Por que elas querem te puxar para o nível delas? É porque é mais fácil te trazer para o nível delas do que elas terem que subir para o teu nível. Se você colocar uma pessoa aqui em cima e uma aqui embaixo, é mais fácil essa pessoa de cima puxar quem está para baixo ou essa pessoa de baixo puxar para cá? É muito mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima para baixo. E aí as pessoas começam a gerar comparação.
elas começam a gerar rótulos em você. Elas começam a acusar você. Ah, você está achando então que agora você vai ser um empreendedor, né? Ah lá, o pipoqueiro. Você começa a vender pipoca, ah lá, virou pipoqueiro, gente. Ah lá, o pipoqueiro, vai pipoqueiro. Porque as pessoas elas querem rotular você. Elas vão te rotular tanto, porque quando elas começam a te rotular, você tem duas opções. Ou você continua subindo, ou então elas vão te puxar para baixo. Uma laranja podre pode apodrecer demais. Exatamente, gente. Imagina assim, se você chega em um hospital cheio de saúde, você entra dentro de um hospital cheio de saúde, você consegue deixar as pessoas lá dentro saudáveis? Sim ou não? Responde aí para mim. Você consegue entrar dentro de um hospital cheio de saúde e deixar as pessoas lá dentro saudáveis? É bem provável que você vai responder não. Por quê? Porque a tua saúde não contagia. Só que se você entrar cheio de saúde dentro do hospital e ficar lá dentro, você pode sair cheio de doença? Sim, porque tudo aquilo que é negativo, ele contamina mais ainda as nossas vidas. Se você pegar um saco de laranja e jogar ele dentro de um caminhão cheio de laranja boa e jogar uma única laranja podre dentro daquele caminhão cheio de laranja boa, todas as laranjas no final da viagem vão ficar podres. Agora, se você pegar um caminhão de laranja podre e jogar uma laranja boa no meio deles, vai ficar podre também. Ela não vai ficar todas as outras boas. O que isso significa, Paulo? Significa que esse é o natural da vida. O que eu estou falando aqui para vocês são histórias que estão na Bíblia e são histórias milenares. São histórias que aconteceram. Sanbalat e Tobias olhou e falou assim: mano, vocês estão achando que vocês vão reconstruir essa parada, mano? Vocês estão achando que vocês são quem, velho? Tá doido? Não tem como vocês reconstruir isso aí. Vocês estão achando que vocês são quem? Ah, então olha lá, os reconstrutores. Chegaram então aí os reconstrutores. Eles vão fazer as coisas milagrosas nesse lugar. E aí começou a zombar deles. Porque esse é o nível de crescimento e amadurecimento das pessoas. Elas não conseguem. Sanbalat e Tobias, eles faziam parte do mesmo povo que Neemias. Só que eles eram o quê? Miscigenizados, ou seja, eles eram o mesmo povo, só que eles se misturaram com outras culturas. E pelo fato de eles terem se misturado com outras culturas, ao invés deles reconstruírem a cidade deles, Sanbalat e Tobias não quis reconstruir a sua própria cidade. Mas quando alguém veio para reconstruir, eles começaram a criticar. Ou seja, primeiro as pessoas vão te observar. Depois, as pessoas elas vão começar a fazer o quê? Comparação com você. Elas vão começar a rotular você. E aqui você precisa entender essa parada, porque isso é milenar. E tem muita gente que está assistindo essa live hoje que não faz o que deveria estar fazendo porque tem medo de ser comparado, porque tem medo de ser rotulado. Vocês precisam entender uma parada, gente. Só vai tomar pedrada a árvore que dá fruto, velho. Então anota aí, ó. Só toma pedrada a árvore que dá fruto. Você tem medo de ser rotulado, você tem medo de fazer as coisas pelo que os outros vão falar, então você sempre vai continuar nessa condição. E aí quando você vê alguém fazendo e subindo e se destacando, você vai fazer de tudo para descer essa pessoa também. Por quê? Porque tentaram fazer você cair, velho. Tem pessoas que não fazem e quando aparece alguém para fazer, tentam nos barrar. É exatamente isso. Eu converso com algumas pessoas que vêm aqui na igreja e eles falam assim para mim: pô, pastor, comecei a vir na igreja e os caras começaram a me chamar de profetinha ou de vai lá o pastorzinho. E aí as pessoas me encontram na rua e elas começam a zombar de mim falando: ah lá o pastor. Por que isso acontece, gente? Porque vocês estavam no mesmo nível e elas observaram você indo, elas observaram você entrando na igreja. Você entende que elas começaram a observar você entrando na igreja? E quando elas começaram a observar e viu que você não ia parar, elas fizeram o quê? Vamos rotular. Porque se eu rotular o pastorzinho no meio da rua e eu envergonhar ele no meio da rua, eu faço com que ele caia o nível. E se ele cair o nível, é melhor, porque aí eu não preciso subir o meu nível. Só toma pedrada a árvore que dá fruto. Então, eu não vou mais precisar subir o meu nível. Por quê? Porque eu fiz o Gustavo descer o nível dele. Eu fiz o Edivan descer o nível dele. Então, é muito mais fácil eu fazer vocês descerem o nível de vocês do que eu ter que me esforçar para subir o meu nível. Galera, vocês que estão lá na comunidade Escravo Nunca Mais, fala a verdade, é embaçado ter que ficar fazendo exercício físico, é embaçado ter que ficar lendo a Bíblia só hoje, né? A gente não faz todos os dias, a gente só faz hoje. É complicado, cara, você tem que ficar fazer jejum de açúcar. As pessoas vão ficar te rotulando, vão falar assim que você é louco, você é bitolado. Por quê? Porque elas querem fazer, mas elas não conseguem. Então o primeiro estágio, manda pra mim aí, qual é o primeiro estágio? O primeiro estágio, quando você decide, aqui é pra quem tá fazendo, tá, gente? Aqui é para quem está fazendo as coisas, para quem está reconstruindo as coisas. Para quem não está reconstruindo nada, para quem não está construindo nada, você é o outro lado, você é Sanbalat e Tobias, tá? Vamos lá, primeiro estágio. Qual é o primeiro estágio da reconstrução? Anotem aí, primeiro estágio da reconstrução. O primeiro estágio da reconstrução é a observação.
Exatamente, Eduardo. O primeiro estágio da reconstrução é a observação. O segundo estágio da reconstrução, é a comparação, a rotulação. É quando as pessoas rotulam você. Elas começam a colocar rótulos, tá bom? E agora o terceiro estágio, anote o terceiro estágio, né? O terceiro estágio da reconstrução. É isso aí, segundo estágio, rótulos, tá bom? Terceiro estágio, vamos lá, terceiro estágio. O terceiro estágio, ele é o melhor, tá? Quando você conseguir chegar no terceiro estágio, você vai sentir uma leveza. Só que você vai perceber que nesse processo de chegar no terceiro estágio, você vai sentir uma leveza. E isso vai ser muito bom. Porém, quando você chegar lá, você vai ver que muita gente ficou para trás, tá? O terceiro estágio, gente, é o estágio da inspiração. Então, o primeiro estágio, as pessoas vão te observar. O segundo estágio, elas vão te rotular, que elas querem que você desça o nível. E o terceiro estágio, elas vão se inspirar em você. É o estágio da inspiração. O que é o estágio da inspiração? É aquele momento que as pessoas vão virar para você, Tainá, e vão falar assim, ó, sempre acreditei nela, velho. Eu sempre acreditei nessa menina. Não, sempre apoiei, sempre acreditei. Eu sou amigo dele, eu sou amigo dela. O terceiro estágio, gente, é o da inspiração. É onde as pessoas começam a se inspirar em você agora. É onde as pessoas começam a falar assim, ô Paula, como é que você faz isso? Eu tô vendo que você está postando aí que você está estudando algo novo. Eu tô vendo que você está fazendo parte de uma comunidade. Eu tô vendo que você está fazendo parte aí que você começou a fazer exercício físico. Ô Gustavo, me explica isso aí, cara. O que é esse negócio novo? Ô Lawane, o que é esse negócio novo que você está fazendo? Me ensina. É a parte onde as pessoas elas começam a se inspirar. Elas começam a pedir para você ensinar elas a fazerem, entendeu? Por quê? Primeiro ela vai te observar, depois ela vai te rotular. Mas o terceiro ela vai se inspirar. E aí é onde você percebe que Sanbalat e Tobias, eles vieram e falaram assim para Neemias: venha, desçam para cá. Neemias, desce para cá para que nós possamos estar juntos. Ele disse assim, ó, não tem como, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Escreve aí, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Por quê? A Bíblia diz que ele reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias. Gente, uma parada que estava há 70 anos destruído. Ele veio em 52 dias, ele reconstruiu essa parada. Ele trouxe uma reconstrução sobre aquilo. 52 dias. Neemias, ele é falado até hoje. Até hoje nós estamos falando desse cara. Nós estamos lendo a vida desse cara. Por quê? Ele se tornou uma inspiração. Se você entender que você precisa se manter de pé, você precisa continuar, você não pode parar. É isso aí, eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. E aí quando você decide isso, você se tornou inspiração na vida das pessoas. Você se tornou inspiração. Hoje nós estamos falando da história de um homem que começaram a observar, depois começaram a criticar, a rotular, a julgar, a culpar, a condenar, a mentir sobre ele. Só que hoje ele é uma inspiração. Então você precisa entender o que é isso. Quais são os estágios que você vai passar? São níveis que você vai passar. Na tua vida profissional, na tua vida ministerial, nos teus negócios. Não ache que você vai começar um negócio, gente, as pessoas vão te apoiar, velho. Eu já falei isso aqui na igreja várias vezes e eu falo isso quando eu lancei meu livro. Quando eu lancei meu livro eu tinha certeza que eu tenho 200 amigos. Eu tenho 300 pessoas, 400 pessoas que veem os meus stories. Eu tenho 400 pessoas que veem os meus stories. Eu tenho pelo menos 50 que interagem com os meus stories. E eu achei que eu ia vender 200 livros em uma semana. Só que não adianta, as pessoas elas vão ficar observando. Elas vão ficar só assistindo. Quem vai apoiar você são as pessoas que estão no mesmo movimento que você. Não são as pessoas que são seus amigos, que são aqueles que nasceram junto com você. Não são os amigos de infância, não são os da própria casa. Deixa eu te falar uma coisa, anota essa parada aí, ó. O profeta não tem honra na sua própria casa. Quem disse isso? Jesus Cristo. E ele não pôde fazer muitos milagres ali. Por quê? Porque não criam que ele era Deus. Por quê? E quem foi que não criou nele? Foi os da própria casa, gente. Então, as pessoas elas vão gerar o que com você? Elas vão gerar um momento de observação. Vamos ver até onde vai essa loja. Vamos ver até onde vai esse negócio. Só que depois que elas percebem que começou aí, elas começam a te criticar. Elas começam a colocar rótulos em você. E aí depois desse estágio, né, fizeram isso com Jesus. E depois desse estágio vem o que? A inspiração. É o estágio onde você pode olhar e ver que tudo aquilo que você planejou, você alcançou, velho.
Neemias reconstruiu os muros em 52 dias. Para reconstruir o muro, ele teve que tomar muito xingo, ele teve que tomar muita chibata, ele teve que tomar muita pancada. Você está preparado para viver essa parada? Se você não está preparado, essa live não é para você. Você só é Sanbalat e Tobias, você só é o observador, você só está aqui para assistir. Agora, se você está preparado para viver essa parada, mano, você tem que ir para cima. Você tem que tomar decisão dentro da tua vida. Então Neemias, ele olha para os muros caídos, ele fala assim, vamos para cima. Mas estão falando aí que se uma raposa passar em cima dos muros, vão cair. Beleza? Então hoje eu só sou um objeto de observação e de rótulo. Mas amanhã eu vou ser um objeto de inspiração. Jesus, ele foi rotulado como alguém que, ele só é mais um. Ele só é um profeta. Exatamente, é melhor tomar porrada construindo algo. Eu tenho que dizer que não para todos os Sanbalates e Tobias e continuar o propósito. Exatamente, dizer não, gente. Diga não. Vamos para cima, gente. Vamos para cima. Essa live é um tempo para que nós possamos reconstruir. Tem muita coisa na sua vida que precisa ser reconstruída. Então não fique caindo nos rótulos que as pessoas estão te colocando. Não fiquem caindo. Gente, eu parei muita coisa na minha vida por causa de rótulo. Vou abrir aqui para você. Eu me lembro um dia que eu estava pregando na minha antiga igreja e eu fiz uma pregação e quando eu preguei, uma galera veio para o altar. Um monte de gente veio para o altar. E quando essa galera toda chegou no altar, eu terminei de pregar, foi uma benção, um monte de gente chorando. Eu nunca vi um altar tão cheio assim, num culto que eu preguei. O altar lotou. E quando eu desci do altar, eu comentei com um dos pastores auxiliares lá da igreja. Eu falei assim, cara, nossa, hoje foi uma bênção e tal, né? E ele olhou pra mim e ele falou assim, cara, foi uma bênção a sua pregação, parabéns. Só toma cuidado, porque você tá imitando muito o pastor Lucinho. Você tá parecendo o pastor Lucinho pregar, então toma cuidado. Na hora foi o quê? Primeiro ele me observou, depois ele fez o quê? Me rotulou, velho. E eu falo pra você, eu nunca mais consegui pregar, né? Até eu conseguir me libertar, eu não conseguia mais pregar na igreja. Eu não conseguia mais falar, por quê? Eu tinha ido para um nível, mas ele jogou um anzol e ele me puxou para baixo com uma palavra. A palavra, ela tem poder para dar vida e morte. Uma palavra que ele lançou jogou a minha frequência para baixo. Eu não conseguia mais pregar quando ele estava lá. E quando ele estava lá, eu ficava tentando não ser quem eu sou, por medo de ser comparado. Então é muito doido. Não vivam essa parada não aceitem a parada de comparação. Vamos pra cima. Vocês entenderam? Fez sentido para vocês, sim ou não? Manda um joinha se fez sentido para vocês. Você que não está no grupo ainda do Escravo Nunca Mais, você que não está no grupo do Escravo Nunca Mais, a comunidade que a gente criou, preciso que você entre lá hoje. Por quê? Eu vou lançar uma surpresa para vocês hoje lá, uma parada pessoal minha que eu quero ajudar vocês. Eu vi que tem muitas pessoas lá que querem empreender, viver uma parada muito doida, tá bom? Então a gente vai para cima, eu vou mandar uma surpresa para vocês lá então. E não parem, gente, não parem. As pessoas vão zombar, as pessoas vão falar. Mano, deixa a galera falar, beleza? Maior que está em nós do que aquilo que está no mundo. Quem me escolheu, quem me chamou foi o Senhor. Quem chamou vocês foi o Senhor. Então, Gálatas capítulo 1, verso número 10. Porventura, cabe a mim agradar a homens ou a Deus? Porventura, cabe a mim fazer a vontade dos homens e das pessoas ou a vontade de Deus que me chamou? Então anotem aí na Bíblia de vocês, Gálatas capítulo 1, verso número 10. Acabando essa live, releiam esse texto e fiquem matutando em cima desse texto. Gálatas capítulo 1, verso número 10. Não estamos aqui para agradar homens, estamos aqui para agradar o Senhor. As pessoas vão te rotular. Esses 3 estágios que eu falei para você, eles acontecem em qualquer coisa, tá? Igreja principalmente, tá? Igreja é terrível isso. Igreja é terrível. As pessoas fazem muito isso, tá bom? Acontece em igreja, em empresas, tá bom? Se você começa a se destacar dentro da empresa, eles vão falar que você só cresceu porque você é puxa-saco. Você só cresceu na empresa porque você é puxa-saco do seu pai. Você só cresceu na empresa porque do seu pai não, do seu patrão. José sofreu muito, por quê? Quando ele disse que tinha um sonho, elas começaram a observar, depois eles começaram o quê? A rotular José. Ah lá vem o sonhador, vamos matá-lo e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Beleza, passado 13 anos, todos os irmãos estavam prostrados diante dos pés de José, porque ele se tornou uma inspiração. Você precisa aguentar, só isso. Aguenta o processo, tá bom? Aguenta o processo, aguenta os estágios, beleza? Aguenta os estágios que você vai passar. Vai chegar o momento que você vai reconstruir, e quando chegar o momento de você reconstruir, vai chegar também o momento que você vai ser uma inspiração para as pessoas.
E aí, depois que você chegou nesse nível, não pare, porque aí você começa do zero, você começa tudo de novo, entendeu? Só que num âmbito maior, num nível maior. Eu tô tendo que me expor aqui para poder fazer live, para poder falar, para poder colocar as coisas. E tudo isso que eu tô falando tá indo para onde? Para as redes sociais, tá indo para a internet. E aí eu vou ser criticado, vou ser julgado, vou ser pressionado mais uma vez. Isso faz parte. Você mudou só o ambiente agora. Eu deixei de ser criticado em alguns ambientes, me tornei inspiração em alguns ambientes. Agora eu tô subindo o nível para ser criticado em outros ambientes. É assim que faz a vida, gente. É assim que acontece. Beleza? Tamo junto, família. Tira o print aí. Você tirou o print, você vai postar e vai colocar o que você aprendeu, tá bom? Vamos lá, Estúdio Artes Barbearia, já fizeram isso comigo, mas você tem que pôr no coração.